Boa noite a todos. Boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um okzinho. Não aparece. Vou pedir para os meninos colocarem. Só esperando para fixar o tema. Não aparece ainda. Tá, Vou mandar para o Francisco. tranquilo. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos iniciar mais um momento, né, de conhecimento, que são os nossos momentos de segunda-feira. Vou pedir a todos vocês que possam se concentrar para a gente fazer a nossa prece. Todo mundo está dizendo que tá ok, que ótimo, obrigada. Vamos agora concentrar e quero que todo mundo, né, possa elevar o pensamento, pedindo os amigos espirituais que possam se fazer presente nesse trabalho, que mantenha a gente conectado pelo amor, pela paz, que a gente mesmo em meio a esse momento, né, de estar essas palestras à distância, mas que a gente possa realmente se conectar um com o outro dentro das palavras e da proposta do Cristo. Muita paz a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 17. Sede perfeitos. O item 5, e eu vou iniciar a leitura, que é a parábola da semente. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes dessa forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu descendo comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se, em seguida o sol queimou-a, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns frutos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvido de ouvir, e vocês vão encontrar também em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata. O que foi semeado em seu coração, este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe provém tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Aquele que ouve a palavra e a entende. Mas vindo... Perseguições, minuto só.
aquele que ouve a palavra, que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 31, que vocês podem encontrar também em capítulo 13, do versículo 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que, por outra semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum? Essas parábola encontram uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extrai consequência nenhuma deles, porque só os veem como objeto de curiosidade. Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico, nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que, depois de ouvi-las, continuam tão frios e indiferentes quanto antes. Não a simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam a outros e não a si mesmo? Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como uma semente caída em terra boa e que produzem frutos? O evangelho de hoje, ele chama a gente, lá em cima, tem o título, que é Sede Perfeitos. E ele vai chamar a gente, obrigada, Pela, ele vai chamar a gente para que eu seja perfeito, não necessariamente para que eu seja perfeito, mas para que eu entenda, que existe um lugar para que eu chegue. E esse lugar é o lugar da perfeição, onde todos nós estamos caminhando todos os dias e as nossas reflexões devem ser acerca, dessa perfeição. Então, se a gente se encontra todas as segundas-feiras, a gente tem esse compromisso, por exemplo, de estar aqui, da gente ouvir o Evangelho, falar sobre o Evangelho, da gente refletir sobre ele, isso significa o quê? Que a gente tem um lugar que a gente precisa chegar, e esse lugar é aquilo que Cristo, tanto exige de nós, de uma forma muito carinhosa, mas que ele deixa como parâmetro ele mesmo, as suas próprias atitudes. E para que a gente não esqueça que esse lugar é o lugar da perfeição e que a gente todos os dias a gente precisa estar se aprimorando, que a gente precisa estar melhorando, que a gente precisa estar refletindo sobre quem de fato nós somos. Então, gente, quando a gente discute quando a gente faz a leitura desse evangelho, o evangelho vem falando da parábola da semente, e essa parábola é para mostrar para a gente, primeiro retrata, Jesus vem falando como Jesus falava em parábolas, e isso é uma coisa que é uma educação, de acesso a todos, Você vê que não necessariamente naquela época, mas hoje em dia a gente já consegue compreender melhor quais eram as palavras de Jesus, E o livro dele, há mais de 2000 anos, e a gente ainda se debruça, e a gente nunca vai deixar de se debruçar sobre a Bíblia. E é comum a todas as religiões, a todos os povos, a quem quer que seja, e tem todos esses ensinamentos, para que a gente perceba e para que a gente veja o quanto de cuidado e de carinho que ele debruça mesmo sobre nós, que é para que a gente esteja todos os dias se aprimorando. Então ele vem com essa parábola da semente, respondendo naquele momento em multidão, Certamente nem todos compreenderam, claro, porque a gente sabe que cada um tem um nível de instrução, também cada um tem um nível de evolução, cada um às vezes está no seu momento. Isso também explica porque muitas vezes a gente quer muito,
falar algumas coisas para as pessoas, instruir as pessoas, e elas não conseguem entender naquele momento que eu falo, né? Quantas vezes a gente não se depara com uma situação dessa? Mas lembre de Jesus, né? Jesus falava em parábolas e nem todos entendiam, nem todos compreendiam, mas cada um ia compreender na sua época, no seu tempo, né? No seu momento de evolução. Então, quando eu tô lá em casa, né? Lá na minha casa, nos meus momentos com os meus, que às vezes eu falo certas coisas que aquelas pessoas que estão ali, elas não me entendem, elas não vão entender se não for o momento delas compreenderem mesmo, né? Mas a gente também não pode deixar de falar, né? A gente também não pode, mas a gente também não pode ser tão intransigente com o processo de compreensão do outro. E isso é uma coisa que eu quero levantar aqui, porque às vezes quando a gente está, né, estudando, nesses momentos de reflexão, a gente fica muito apreensiva, assim, nossa, como eu queria que fulano tivesse ouvindo essa palestra, como eu gostaria que, né, ou a gente quer passar os ensinamentos a todo modo, mas a gente sabe que o processo não é assim, né? Eu estou falando sobre, existe o meu processo, o processo de Ana Paula, mas existe o processo de cada um, né? E a gente precisa compreender esse processo. Então, quando perguntava Jesus respondeu em multidão, né? Respondeu à multidão, e ele respondeu com essa parábola da semente. E ele comparou, né? As nossas atitudes, a palavra, a sementes e solos, né? E lugares. E cada semente que foi caindo nos seus respectivos lugares, elas foram tendo um tipo de resultado. Mas qual é a semente, né? Onde é que Jesus quer, de fato, jogar a sua semente? Onde é que ele quer jogar a sua semente? Onde é que ele quer? Como é que ele quer que a gente receba essa semente? Que a gente, né, a gente seja, de fato, solo fértil para a palavra dele. Quando a palavra dele vier até nós como semente, que eu receba como um solo fértil. Porque dentro das palavras de Jesus tem muitos ensinamentos, né? Porque as palavras de Jesus é o meu guia e é o guia de todos nós, irmãos, né? Fraternos. E essas palavras, elas não mudam, né? Pode mudar gerações e mais gerações, mas isso não vai mudar. Não muda porque é o lugar onde a gente precisa chegar. E você vê que a gente tem dificuldade. Você vê que se você pegar um capítulo da Bíblia e fizer a leitura, né, em um momento da sua vida, e se você fizer a mesma leitura em um outro momento, você já tem um entendimento totalmente diferente. São entendimentos diferentes. Mas por que isso? Porque eu também estou em momentos diferentes da minha vida, em momentos de compreensão, né? Em um nível de maturidade diferente, e a gente precisa, né, revisitar sempre a Bíblia, o livro, né, que Jesus nos deixou para seguir. Então, que a gente, né, possa realmente ser solo fértil dentro das palavras de Jesus, nas palavras, recebendo as palavras de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para todos nós, né? Que solo é que estamos sendo, né? Como é que a gente recebe essas palavras? Porque falta de instrução, de conhecimento, não é. Instrução e conhecimento é uma coisa que todos nós temos acesso, né? Claro que de maneiras diferentes, mas todos nós temos, ou a gente já ouviu falar, ou a gente tem acesso à internet, ou a gente tem acesso a um livro, ou alguém contou pra gente. A gente tem essa instrução, né? E o que a gente faz quando a gente escuta essas palavras de Jesus? E aí, e tem uma coisa que é muito importante, porque às vezes a gente teoriza, né? Fica aqui, fica falando bonito, aquela coisa toda, blá, 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 organizando o evangelho. Só que o mais difícil, aliás, difícil não, eu vou trocar essa palavra difícil por desafiador. O mais desafiador é a gente lembrar das palavras de Jesus no momento.
né? No momento da ofensa, no momento da provação, no momento da dificuldade, né? Nesses momentos é que é mais difícil a gente entender, né? E praticar, digamos assim, esse evangelho. Difícil não é, né? Porque Jesus veio e ele cumpriu as palavras do Cristo, né? Porque existem pessoas na Terra que também faz, né, seus esforços, digamos assim, para caminhar de uma forma reta. E a gente sabe, né, que ele deixou o melhor do seu manual, das suas instruções, mas quando a gente está aborrecido, quando a gente está enfurecido, quando a gente está nos momentos de muitas dificuldades, a gente esquece. E aí, né, por isso que é importante que a gente conheça muito bem de Deus, muito bem do seu sistema, né, muito bem do que ele faz, do que ele articula, do que ele tem para a minha vida. É muito importante que eu conheça de Deus e é muito importante também que eu conheça de mim mesma, né? É importante que eu saiba quais são as minhas escolhas, né? O que eu faço para a minha vida, quem eu sou. Essa autorreflexão é uma coisa que precisa fazer parte da minha vida. Porque se eu não faço essa autorreflexão, eu não me conheço. Se eu não me conheço, certamente, né, eu vou fazendo as coisas de maneira automática e não vou fazer minhas reflexões. Então, uma pessoa que chega no final do seu dia e ela vem dizendo que ela se pergunta, né, o que ela fez de bom para o outro, o que ela deu de conhecimento, o que ela agregou, isso significa que é uma pessoa que você conhece muito bem, né? Isso significa que é uma pessoa que sabe que é falha, que é uma pessoa que sabe que tem suas dificuldades. E para que a gente saiba que a gente tem nossas dificuldades e a gente reconheça quais são as dificuldades que a gente tem, a gente precisa se conhecer. Então a gente volta para o mesmo ponto. Então o que a gente, né, vai fazendo aqui todas as segundas-feiras ou todos os dias, né, que a gente está se debruçando com relação ao Evangelho e aos ensinamentos de Jesus? A gente está agregando conhecimento. E esse conhecimento é para que liberte a gente. O conhecimento é como uma luz, porque me tira desse obscuro, desse momento, né? Desse lugar. Eu saio desse lugar, dessa escuridão e vou para o lugar de luz. E quando eu conheço isso, é muito libertador para mim e para qualquer outra pessoa, porque você sabe por que você está caminhando. Sabe para quê, né? Para onde é que eu vou? E aí a gente precisa lembrar que existe vida eterna, né? Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que a gente está agregando? Que solo é esse? Que semente é essa que eu recebo? O que é que eu faço com essa semente? Será que eu estou cultivando vícios, né? Ou será que eu estou cultivando bons hábitos? Mas como é, né, esse processo de bons hábitos? Porque para que eu cultive bons hábitos, se eu, por exemplo, né, tenho uma dieta totalmente desajustada durante toda a minha vida e hoje, né, vamos supor que eu passe por uma consulta e quem for me receber, né, o profissional que for me receber, diga que eu preciso fazer uma reeducação, a gente sabe que uma reeducação não é dessa forma, não é da noite para o dia. Né? Então, assim como, né, esse exemplo que eu estou dando da questão da dieta, assim é a nossa vida, os nossos hábitos, as coisas que a gente faz, porque muitas vezes a gente vai recorrer, né, vai cair mesmo em erro. Muitas vezes a gente vai cair, nossa, errei de novo. Mas o que é mais importante é ter consciência de que eu já sei o que é certo, né? Que eu faço o meu esforço de todos os dias ser uma pessoa melhor, né? De todos os dias cultivar bons hábitos. E aí os bons hábitos, né? Todos esses coaches, esses psicólogos, né? E os profissionais habilitados, né? Para falar de bons hábitos e disciplina, vai dizer o quê? Eu preciso de disciplina.
disciplina é algo que é muito importante. Tem uma música de Renato Russo, né, que vai falar isso, que é importante, né, ter disciplina. Tem uma frasezinha que eu não lembro agora, mas ele vai falar sobre a questão. Disciplina é liberdade. Então, se eu, né, tenho os meus horários, tenho o meu horário de fazer a minha reflexão, se eu sei que as segundas-feiras, às 19 horas, é o meu momento de reflexão, esse é o meu momento com Deus, né? Se alguém pergunta para você, por exemplo, você tem compromisso? Você tem compromisso. Eu tenho compromisso esse horário. Porque esse momento é o compromisso comigo. É o meu compromisso com Deus. Então, isso é muito importante na vida. E se eu sei que eu acordo de manhã, né? O que é que eu faço? Como é que está organizado o meu dia, né? Essa disciplina me dá uma liberdade. Francisco está falando aqui, disciplina, liberdade, compaixão é fortaleza. E é exatamente isso, eu lembrei agora dessa música. Porque disciplina é realmente liberdade. Quando você se disciplina, né? Você primeiro que seus horários ficam organizados, né? Você consegue cumprir todos os seus compromissos. Você tem tempo para você tem tempo, você organiza a sua agenda. Com Deus também é do mesmo jeito. Ter o horário de disciplina de vir para o centro, a disciplina de vir para o centro, né? Ter o seu horário de trabalho, ter o seu horário de lazer. E nada de mais, né? E também nada de menos. Tudo em equilíbrio que a gente tenta fazer. Você, do mesmo jeito que existe, né, pessoas fanáticas dentro da igreja, existe também pessoas fanáticas dentro do centro espírita. Mas não precisa ser dessa forma. Tudo que a gente quer, tudo que Deus quer de nós, é que a gente, sim, tem um esforço, tem a caridade maior, que muitas vezes a gente dá aquilo que está meio que apertadinho, né, com muito amor. Mas Deus quer da gente equilíbrio, equilibrar as nossas ações, né? Ter boa disciplina, ter uma disciplina, ter horários, ter o nosso cronograma, isso é importante. Aí você vai falar assim, Ana, mas eu conheço pessoas que são escravos do cronograma. Mas a gente está falando de equilíbrio, né? Então, quando a gente tem essa programação, essa disciplina, a gente consegue, dessa forma também que a gente consegue cultivar os hábitos. Para ter bons hábitos, a gente precisa de disciplina, porque a disciplina no meu falar, né? Não tem aquela coisa às vezes a gente quer, né, fala de forma impulsiva, mas será, né, que tudo que eu falo deve ser falado de qualquer forma, de todo jeito, né? Será que a gente não pode maneirar um pouco da forma como a gente fala? Será que a gente não pode dizer a mesma coisa que a gente diz, mas de uma outra forma, né? Então, são as nossas reflexões. Então, para isso, para fazer mudança, olha, você pode me dizer assim, olha, eu sou muito infeliz, eu não gosto, eu sou uma pessoa impulsiva, eu falo de uma forma, né, muito exagerada, não sei, vários exemplos, várias pessoas de vários tipos. Eu posso te dizer do que o Evangelho fala. Disciplina, né? Cultive bons hábitos. Então, a gente precisa cultivar bons hábitos. Quando eu falar, eu posso ter a vigilância no falar. Quando eu penso, né? A gente sabe que pensamento é vida. Então, se você fica o tempo todo pensando coisas negativas, claro que você atrai isso para a sua vida. Então, o que eu preciso? Disciplina de pensamento. Disciplina de vícios, né? Se eu fumo demais, se eu bebo demais, se eu não tenho equilíbrio. Então, tudo isso a gente precisa, né, olhar para os nossos vícios, porque todos nós temos. Quem não tem tem vício no celular, quem não tem vício de drogas tem vício no celular, tem vícios de falar palavras, né, de qualquer jeito, aqueles termos, sei lá, né? Tem gente que xinga, tem gente que fala, enfim. Então, todo mundo tem algum vício. Ninguém, né? Todo mundo tem. Todo mundo é humano, todo mundo vai ter vício. Agora, o que a gente precisa ter? Disciplina. O que a gente precisa ter?
fazer as nossas reflexões, ter cuidado, né, com os nossos vícios. Porque quando a gente também tem esses vícios, além de eu ser uma pessoa viciada, eu também estou agregando amigos espirituais que estão nessa mesma frequência que eu, então também, né, que também são viciados, que também estão dentro desse mesmo padrão que eu. Quando eu faço o esforço de mudar, modificar os meus vícios, o que acontece? Esses amigos espirituais que estão ao meu lado, né? Esses amigos que estão perto de mim, porque eu sou uma pessoa, né, viciosa, viciada, vicioso, melhor dizendo, ela também, esse amigo espiritual também vai se beneficiar, porque ou ele vai sair de perto de mim, ou ele vai sair de perto de mim porque eu mudei no sentido bom, né, no sentido benéfico, ou sair de perto de mim porque eu mudei também no sentido ou porque ele também não quis, né? Porque o amigo também espiritual não mudou, mas foi em busca de uma outra pessoa, né, para estar perto. Ah, mas eu tenho um amigo espiritual, um obsessor perto de mim. Todo mundo, gente, ó, preste atenção. Todo mundo que hoje que diz que tem um obsessor perto de você, todo mundo pode ter certeza que a maioria de nós sofremos de auto-obsessão. Auto-obsessão. Porque o pior inimigo nosso é aquele, sou eu mesma. O pior inimigo nosso. Sou eu que me auto-saboto, sou eu que dificulto a vida, sou eu que faço escolhas ruins, sou eu que cultivo hábitos ruins. Se eu quero mudar, se hoje se a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa começar mudando a nós mesmos. Pode ter certeza que se a gente faz esse esforço, a gente não precisa ficar preocupado se tem um obsessor do nosso lado, porque não existe obsessor pior do que eu. Por que o obsessor está do meu lado, né? Por que o amigo espiritual está do meu lado? Porque eu cultivei aqueles hábitos para que ele chegasse. Então, o que é que a gente sofre muitas vezes? A gente sofre do vitimismo. A gente tem dificuldade de assumir as nossas responsabilidades, de perceber, né? De perceber, talvez a gente até perceba, mas a gente tem dificuldade de admitir que nós somos, né, os verdadeiros obsessores de nós mesmos. E às vezes obsessores do nosso familiar, porque a gente quer que o nosso familiar mude, né? Às vezes a gente vive processos que são processos, gente, muito complicados, porque você não admitir que você erra, né? Você não admitir que você é indisciplinado, você não admitir que você tem vícios, tudo isso dificulta o nosso processo de evolução. Porque para que a gente evolua, a gente precisa ter consciência. Isso precisa, né, tá em mim, isso precisa estar bem resolvido. Bem resolvido no sentido de eu admitir, né, tenho essa dificuldade. Quer mudar, né? Quer mudar como você é hoje? A primeira coisa é dizer, eu sou assim. Ou eu estou, né? Estou não, mas eu sou assim. Eu tenho agido dessa forma. Talvez eu tenha agido dessa forma. É melhor. Isso, ter consciência, já é meio caminho andado. Porque muitas pessoas vivem fora dessa consciência. Muitas pessoas vivem, né, totalmente desconectado de si mesmo. E aí a gente precisa se entender, quem sou eu, né? Eu sou o espírito, eu sou um espírito. Eu sou um espírito da erraticidade, um espírito que erra, um espírito que tem dificuldades, um espírito que tem vícios, um espírito que não é perfeito, que nem sempre que eu falo, né, às vezes eu falo algumas coisas que vai magoar as pessoas, às vezes eu sou intransigente, às vezes eu sou impulsiva, às vezes tenho um pensamento negativo. Então, quando a gente começa a admitir essas coisas, talvez o mais difícil seja admitir para si mesmo. Então, quando a gente começa admitindo isso, a gente já anda um passo e a gente agrada a Jesus.
Aí, gente, é uma coisa maravilhosa que acontece. Quando você quer fazer a mudança acontecer, todo o universo ele te ajuda. Vem gente de todos os lugares que você imaginar, sabe? A pessoa que estava lá na fila do pão, ela te ajuda. A pessoa que está lá no seu trabalho, que te disse alguma coisa, ela te ajuda, sabe? Todo mundo te ajuda, porque Deus percebe o nosso esforço. E aí ele vai colocando pessoas e coisas e situações que elas vão acontecendo, né? E que vão fazendo com que a gente possa, de fato, né, sair desse processo de dificuldade e ir para um processo, né, e a gente conseguir realmente caminhar. Ai, é desafiador, porque ora vocês vão, assim, tipo, ora a gente, é melhor falar a gente, que eu tô inclusa, ora a gente vai, assim, recorrer no mesmo erro. Aí, mudou, aí vem um teste, né, para ver se eu realmente mudei. E isso acontece com todos nós. O que a gente precisa fazer? Levar a vida com mais leveza. Ter mais, né, tranquilidade de que a gente erra. Mas não é a tranquilidade do desleixo. Que às vezes, eu erro mesmo e pronto, eu sou assim. Não, a síndrome da Gabriela. Não, né, vou morrer assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é dessa forma. Porque a gente está aqui porque a gente precisa mudar. Então é importante reconhecer, pedir desculpas, né? Pedir desculpas e ter a consciência que a gente pode fazer diferente. É importante estar próxima a pessoas, né, que te ajude também nesse processo. Quando a gente quer mudar, né? Por exemplo, eu tenho um determinado vício e eu vou ficar perto de pessoas que são viciadas? Não. Eu vou estar perto que tem aquele vício que eu tenho? Não. Eu vou estar perto de pessoas que elas podem me ajudar. Mas isso também depende do meu querer. Porque eu entendo, né, que uma pessoa que quer mudar, mas que ainda continua com os mesmos hábitos e não mudou nada, e não mudou o cenário, né, onde vive aquele vício, isso significa o quê? Pelo menos eu faço a leitura de que aquela pessoa talvez não queira tanto assim. Sabe? Quando a gente quer realmente. A gente faz todo esforço, a gente sai daquele contexto, a gente corta, né, as vias de comunicação que se pode fazer entre aquilo que eu vivo, né, e aquilo que eu quero viver e aquilo que eu quero ser. Só que tem que lembrar que existe um homem velho ali e também existe eu querendo ser novo. Então eu preciso ter paciência, e é importante, né? Paciência, auto-perdão, autocompaixão com o meu processo de transição. Porque se eu fui há 30 e poucos anos, né, de um jeito, e aí tem 2 anos que eu quero mudar, não vai ser da noite para o dia. Mas o meu processo é o quê? Gradual, né? Em doses homeopáticas. E aí a gente precisa ter paciência. Aí o que é importante? Se eu preciso ter paciência, autocompaixão, autoperdão, ter paciência comigo, batata, eu também preciso ter paciência com o outro. Porque o outro também está no processo dele. O outro também está vivendo o mesmo processo que eu. Então, se não é fácil para mim, não é fácil para o outro. Não vai ser fácil para o outro. Ele também, né, é ser humano igual a mim, tem as mesmas fragilidades, os mesmos defeitos, talvez até diferente, às vezes um contexto familiar, às vezes um meio, né, os meios, enfim. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Então, ter paciência dentro desse seu processo, né, de se tornar um solo fértil, né, de estar fértil, isso é muito importante. Mas o que a gente quer mesmo? A gente quer ser solo fértil, né? Porque se Jesus fez essa proposta de que se Jesus joga a semente dele, joga as palavras dele, então que essas palavras que a gente possa frutificar. Então que o que eu estou aprendendo aqui, amanhã ou hoje, quando eu sair daqui da palestra, que eu possa colocar em prática aquilo que eu estou dizendo, né?
Eu preciso fazer o meu esforço de mudança. Eu preciso me comprometer comigo mesma. E não tem nada a ver com Centro Luz e Harmonia, não tem nada a ver com os dirigentes, que fulano precisa me ver, que eu preciso ser uma pessoa melhor, porque não, gente. Não, a gente não deve nada a ninguém, a gente só deve alguma coisa a gente mesmo. Então a gente precisa estar comprometido com o nosso processo, com a gente, né? Ah, mas que fulano vai me ver porque eu faço palestra e eu estou dentro do centro espírita. Não, gente, quem está dentro do centro espírita também é falho, também tem suas dificuldades, né? E quem mais tem, porque às vezes tem provas maiores, né? Mas que precisa estar aqui, ó. Mas Jesus veio para quem? Para os doentes. Né? E que bom que ele está dando a nossa oportunidade a gente de ser doente, mas também de se, né? de se restaurar, de restaurar a nossa saúde. E muitos momentos, né, se você muitas vezes tem uma ferida ali, e se você põe medicação por cima da ferida, você vai cicatrizar de uma forma superficial. Possa ser que essa ferida, por exemplo, seja nível 2, nível 3, e você vai precisar, ó, tirar, desbridar aquela ferida para você colocar medicação, para que a medicação possa fazer efeito. Então, muitas vezes na nossa vida a gente também precisa fazer assim. Não adianta colocar gaze por cima, né? Ocluir a ferida, fechar ela bonitinha. Não adianta. Porque às vezes a gente vai ter que abrir mesmo essa ferida. Às vezes a gente vai ter que ir fundo. E isso é doloroso, porque é no fundo da alma. Dói na gente, dói. Dói a gente saber que a gente manipula, que a gente, né, é dissimulado, que a gente muitas vezes tem atitudes, né, totalmente incoerentes com aquilo que Jesus quer da gente. O que é que Deus quer? Quer que eu me prepare, quer que eu seja solo para quando a palavra dele vier até mim, para o que vier dele, né, que eu seja um bom solo. E um bom solo vai fazer o quê? Vai plantar, né? Vai receber a semente, vai germinar, vai frutificar, né? E com a gente exatamente dessa forma. Quando a palavra de Deus cai na gente, a gente usa a palavra de Deus, a gente conhece, serve para nos libertar, serve para instruir a gente, também serve para instruir as outras pessoas. A gente fica tão cheio de conhecimento que a gente começa a compreender por que dos processos, por que acontece dessa forma. Uma coisa também que é muito interessante é a gente começa a entender o porquê do outro, né? Por que o outro passa por aquilo, quais são as dificuldades dele. Então, isso é muito importante. Às vezes, eu me lembrei de uma coisa agora, que às vezes a gente vem no centro espírita querendo saber o que a gente foi na reencarnação passada. E aí eu digo para vocês, algumas pessoas têm essa informação mesmo, mas do que adianta? Se hoje eu estou Ana Paula, né? E hoje eu tenho que fazer o melhor. O que adianta se eu fui uma cigana, se eu fui um preto velho, se eu fui... Não adianta. O que adianta é o que eu sou hoje, o que eu posso fazer, quais são as condições, né? E todos nós temos condições. Todos nós. Às vezes você fala, ai, não, mas coloca dificuldade, né, para as coisas. A gente tem essa coisa de colocar dificuldade. Ai, não, mas olha, não dá, porque eu... Não, gente, não, vamos esquecer todas essas desculpas que a gente deu até hoje, porque nenhuma delas são cabíveis, sabe? A gente precisa fazer nosso processo de mudança. Olha, é para mudar agora, né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu acho muito legal isso, assim. Eu falo, não, gente, é fim dos tempos que eu falo, fim de ciclo, né? E um novo momento. É um momento que exige de nós um homem novo. É claro que muitas vezes a gente vai estar naqueles, né? Nossa, mas eu caí em tentação. Mas também livrai-me do mal, amém, e segue, né? Segue da melhor maneira possível e percebe, vai fazendo os processos de reflexão do que foi que não deu certo, de como foi que eu agi, né? No que eu posso mudar, e pede ajuda, pede instrução, né? Geralmente, quando a gente está pedindo instrução a alguém, é interessante, porque quando a gente está pedindo instrução, a gente nunca pergunta o que foi que eu fiz, né, que deu causa
ao que está me acometendo, né? A gente sempre quer simplesmente resolver nosso problema num passe de mágica. Só que tudo isso exige esforço e disciplina. Disciplina de vir ao centro, disciplina de ir à sua igreja, disciplina de ir onde você, né? Onde você vai, onde você acredita. E isso é importante, gente. É importante vocês irem onde vocês acreditam. É muito importante, porque a nossa verdade, a verdade do Centro Espírita Luz e Harmonia, ela não é absoluta, ela não precisa ser absoluta. A verdade absoluta é a verdade de Deus, é a verdade de Jesus Cristo. Então não é o que Ana Paula faria, o que Cícero faria, o que Isabela faria, não. É o que Jesus faria. É Ele que não erra, é Ele que é perfeito, né? Perfeito só o Pai, como Ele mesmo disse. É Ele que deu pra gente exemplo. E quando a gente faz, né, esse esforço, isso é muito importante. E a gente pode fazer esse esforço em qualquer lugar, dentro do seu trabalho, né? Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Então você não está no seu propósito, na sua profissão por acaso. Você não está fazendo as coisas que você está fazendo por acaso. Ora, se você tem a oportunidade de ajudar alguém dentro do seu trabalho, ajude, né? Da forma correta, da forma lícita, né? De uma forma clara, de uma forma autêntica. Então, todas as pessoas, todos nós temos possibilidades. Todos nós temos possibilidades. Você pode ter uma... Não sei, gente, mas tipo assim, você pode... Uma pessoa, por exemplo, que vende um acarajé, vamos supor, né, que está na rua, ela pode distribuir seu acarajé, ela pode empreender de uma forma feliz e ela pode também empreender de uma forma triste, amarga, passando sua comida com o pior dos sabores, mas ela também pode colocar o melhor sabor na comida dela. Então de tudo. Um advogado, um médico, um enfermeiro, qualquer pessoa, gente, qualquer profissão, quer que você esteja fazendo. Uma dona de casa, dona do lar, o trabalho mais difícil do que dona do lar, gente. Existe coisa mais desafiador do que varrer casa, lavar prato. Você pode lavar seus pratos, gente, com o maior amor, mas você pode também lavar seus pratos reclamando. Você pode pegar as roupas do seu marido que está caído do chão com o maior amor, porque você pediu seu marido, mas você também pode fazer isso reclamando, querendo abandonar a sua família, né? Então, assim, tudo é escolha. Tudo é escolha. E ser solo fértil também é uma escolha. Então, a gente, né, já passamos muito tempo fazendo as escolhas erradas, sabe? Muito tempo mesmo. Se você for lá ver a história da Bíblia, né, Herodes, aquele pessoal de Roma, vocês vão ver que são coisas que a gente faz também. Compra, manipula, troca moeda, quer trocar as coisas, quer fazer barganha, né? Fica perto de uma pessoa mais por interesse, às vezes, né, tá em um relacionamento e tá ali fazendo trocas, enfim, né? Então você vê que são coisas que a gente a gente faz há não sei quantos mil anos que a gente vem fazendo essas repetições, mas tá bom, e agora? Né? E agora? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira diferente? No que é que eu posso ser melhor? E aí exige que a gente tenha vigilância, né? O vigiai, isso é muito importante, vigiar as nossas ações, porque às vezes a gente passa muito tempo vigiando, e o Evangelho chama a atenção disso, vigiando o outro. Mas e vigiar a gente? Né? E vigiar as nossas atitudes, o que a gente faz. Porque aquilo que eu faço na frente de todo mundo, isso é convencional, isso é social, né? Eu mostro para vocês o que eu quero mostrar de mim, né? Eu mostro para vocês o meu melhor. Eu não mostro a Ana Paula impulsiva que existe dentro de mim, né? A pessoa metódica. Não, eu não mostro. Isso eu não mostro. Eu tento dar aqui o meu melhor. É importante? É. Mas a minha mudança, a mudança essencial que eu quero dizer para vocês, é a que vem de dentro.
é a que vem realmente de dentro da alma, de todo o coração. Essa é a mudança verdadeira. E essa, gente, ninguém precisa ver. Quando você faz sua caridade, ninguém precisa ver. Porque faz parte do seu processo de mudança, do seu processo interno, e só Jesus precisa ver. Quando você faz alguma coisa de boa para alguém, ninguém precisa ver. Gente, e outra coisa, por mais que a gente queira mostrar, viu? Sempre tem alguém que está olhando. Sempre tem alguém. Tudo que a gente faz de bom, como a gente age, as pessoas observam. E tudo que a gente faz de ruim, também as pessoas observam. Então não precisa nem esse esforço de estar mostrando. Não. É o nosso processo. Eu fiz caridade hoje. Tenha certeza que o mendigo é você. É você. Foi você que estava precisando doar aquela esmola. Né? Aquela esmola que eu digo, fazer aquela caridade. Não é nem esmola, é caridade. Fazer uma correção aqui. Então, foi você que estava querendo fazer. Esmola, né? É no sentido de se eu falo, né? Isso aí vira realmente se eu falo, se eu exagero nessa demonstração, você já parte, né? A depender de como eu faço, isso aí é esmola. Mas então, são coisas que a gente realmente precisa se vigiar, né? A todo instante, a todo momento. Então, gente, eu encerro aqui. Eu encerro aqui. Que as palavras do Mestre possam tocar o nosso coração, viu? Que a gente possa começar a iniciar essa semana com todo o gás e toda a alegria no coração. Que a gente possa ser solo fértil, que quando Jesus jogar as sementes dele, que a gente possa realmente fluir, gente, fluir mesmo. E eu que agradeço, a gratidão é minha por estar aqui, por ser tão imperfeita, né, e ter esse momento de comunhão com Deus, junto com vocês. Que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo possam tocar todos que estão aí, tá bom? Que nossos amigos espirituais possam visitar cada casa, cada lar, que vocês possam se abraçar mais, se beijar mais, que vocês possam se perceber mais e que a gente possa semear a nossa semana com muito amor, e que Deus possa abençoar cada dirigente, cada pessoa que coordena esse trabalho dessa casa, para que a gente possa sempre caminhar num caminho de amor e muita construção. E vamos de mãos dadas, viu, gente? Mesmo passando álcool em gel, mas que a gente vá unido, que a gente nunca esqueça disso. A máscara, o álcool, isso nunca pode separar a gente, viu? Muita paz a todos. E na próxima semana a gente tem, né, como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 1, o maior mandamento, a simplicidade do amor cristão. Vai casar bem, né, Bela? Com o tema de hoje, tá bom? Muita paz a todos.